Olá, estou chegando com mais um vídeo para vocês e hoje falando um pouquinho sobre os grandes, maiores traumas que trazem sequelas para a vida do ser humano. Afinal de contas, tem muita gente sendo prejudicada e nem sabe ou não percebe que muitas vezes a sua evolução, o seu desenvolvimento, as formas de você planejar a sua vida apresentam um prejuízo muito grande. E muitas vezes esse prejuízo é resultado de um trauma que você passou no seu passado. Foi pensando exatamente nisso que eu resolvi trazer os 5 maiores traumas que mais trazem prejuízos para a sua vida e eu gostaria que você refletisse sobre isso. O 5º trauma, que eu considero um trauma grande, que pode trazer sequelas para a sua vida social, para a sua vida de uma forma geral, são as questões traumáticas advindas de humilhações, de bullying, de situações onde a pessoa passou por um processo muito grande de humilhação e não conseguiu lidar com aquilo. E muitas vezes a pessoa se desenvolveu, cresceu, mas aquele trauma, aquela situação ainda persegue, deixando a pessoa tímida, a pessoa não tem reações, a pessoa não consegue ser proativa, a pessoa não consegue reagir a situações chatas. Às vezes até as situações complicadas, a pessoa fica sem potencial de voz ativa. Isso pode ser resultado de uma humilhação, resultado de um bullying. Outro trauma muito grande, que eu coloquei aí como 4º maior trauma, se tratando da vida emocional de uma pessoa, são pessoas que sofrem injustiças. Vocês já pararam para perceber como é difícil, como é traumático uma pessoa ser acusada de alguma coisa que ela não fez? Ser vítima de uma situação que ela, na verdade, não estava envolvida? Ser apontada, ser acusada, gente, isso traz marcas profundas no coração de um ser humano. É muito difícil você ser acusado, apontado por uma coisa que você nunca fez. Então, esse tipo de trauma costuma também trazer sequelas muito grandes, consequências muito grandes para a vida emocional de uma pessoa. A pessoa fica fechada, a pessoa tem medo de se relacionar, a pessoa se sente humilhada, a pessoa às vezes desenvolve até depressão. Exatamente porque ela foi injustiçada, humilhada. Na 3ª colocação eu escolhi colocar para você os traumas de infância. Como tem gente que carrega traumas desse período, gente. Pessoas que passaram por dificuldades financeiras, pessoas que passaram por diversas dificuldades, pessoas que apresentam históricos bastante difíceis de violência doméstica, de abuso, pessoas que vieram de históricos de alcoolismo familiar ou de pessoas que são usuárias de droga. Ou seja, são muitos os traumas que cada um passa na infância. O que eu quero colocar aqui é que independente do tipo de trauma que a pessoa passou na infância, que ela possa rever isso, que isso não possa ser uma marca a ponto de prejudicá-la socialmente, ou até mesmo prejudicá-la na questão da constituição familiar. Infelizmente, muita gente tem dificuldade até de constituir uma família, de namorar, noivar, ter filhos, casar, enfim, ter todo um processo de desenvolvimento familiar, porque quando lembra da sua família de base, a sua família nuclear, é tão traumático tudo que a pessoa passou, que a pessoa passa a ter dificuldades de pensar em constituir sua própria família, o que é um grande prejuízo. Como 2º item, eu escolhi colocar um pouquinho sobre as rejeições e abandonos. Infelizmente, isso também é uma marca muito forte na vida de um ser humano. A cabeça humana não sabe assimilar muito bem, administrar muito bem essa questão da rejeição e do abandono. Não é nada fácil você saber que foi abandonado por mãe, por pai, por família, ou muitas vezes nunca foi amado ou aceito. E eu não estou falando aqui de questões financeiras ou qualquer outro tipo de situação como essa. Estou falando aqui de questões afetivas. O abandono afetivo é algo tão forte para o ser humano que de um tempo para cá a justiça tem até permitido indenizações por abandono afetivo de filhos que se sentiram abandonados por seus pais ou mães. Enfim, o que vale entender é que independente de qualquer abandono, em algum momento você foi amado e foi aceito por alguém. E isso deve ter muito mais peso do que todos os abandonos que você possa ter sofrido. Outro tipo de abandono que eu também quero passar aqui para vocês, colocar aqui para vocês, é o abandono afetivo conjugal. Quantos e quantos casais, infelizmente, casam e se abandonam? Parece que se perdem no meio da história, parece que deixam de se olhar, parece que deixam de se gostar. E isso vai se tornando, infelizmente, um vício tão ruim que daqui a pouco eles não se encontram mais.
existe um abandono, uma rejeição. Ao invés, né, de dar lugar ao afeto, acaba sendo rejeição a ocupar esse lugar. Que os casais fiquem atentos com isso. O ser humano, ele pode trazer um benefício para o outro, fazer o outro se sentir amado e aceito, isso trazer um benefício, ou pode destruir esse outro. O que você, afinal de contas, escolhe? Destruir ou alimentar ou acrescentar na vida do outro? E em primeiríssimo lugar, e não poderia ser diferente, a questão da traição. A quantidade de pessoas hoje traumatizadas na sua alma, na sua mente, no seu coração, porque passaram por processos de traição, é gigante. Eu posso falar aqui de uma forma geral, tanto de pessoas que foram traídas por seus amigos, amigas, filhos ou pais que foram traídos, um traiu o outro, enganou o outro, puxou tapete, enfim, ou as questões conjugais. Independente de ser namorado, noivo ou casado, a traição, ela traz uma marca muito profunda para a alma humana. A pessoa se sente abandonado, mas a pessoa se sente enganado, mas a pessoa começa a ter dúvidas sobre a sua própria existência, sobre sua própria essência, por conta da reação de uma outra pessoa. Os traumas advindos de traição fazem com que as pessoas se sintam muito pequenas, muito humilhadas. Mas quando você consegue refletir, consegue sair desse processo de dor e ver uma nova história, procurar desenvolver um novo projeto de vida, tentar refazer a sua vida, você se torna grande, porque você conseguiu sair de uma dor gigante e conseguiu mudar essa história. É importante que você aprenda a dar um giro de 360 graus na sua vida. Não fique aprisionado na dor. Procure aprender a desenvolver esse giro de 360 graus que possa mudar isso de tal forma que te transforme em alguém grande, feliz, satisfeito e você reconstrói a sua história. Independente do tipo de traição que você sofreu ou se machucou, não fique preso a isso. A vida continua e você não pode ficar preso a essa situação. Era esse o recado que eu queria trazer para vocês. Que Deus abençoe vocês. Se você não está inscrito ainda nesse canal, se inscreva, gente, é gratuito. É só clicar na minha foto em azul aqui do lado e me siga nas redes sociais. Eu tenho um prazer enorme de tentar ajudar você, te orientar. Meu telefone também está em tela para você mandar sugestões ou mandar dúvidas, enfim. No que depender de mim, eu estou aqui para tentar te ajudar de alguma maneira. Um abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!